Boa tarde, hoje irei falar sobre perspectiva. O que é perspectiva? Perspectiva é um método que permite a representação de objetos tridimensionais, altura, largura e profundidade, em superfícies bidimensionais, através de determinadas regras geométricas de projeção. A palavra perspectiva, etimologicamente, é uma palavra de origem latina, derivada de dois verbos, perspecto e perspício, originando da palavra perspectivus, que significa ver através de, olhar bem, olhar com atenção, olhar até o fim, examinar atentamente, examinar com cuidado e reconhecer claramente. História da perspectiva. A perspectiva vem desde Euclides, contudo, não tinha fundamento matemático. A perspectiva matematicamente fundamentada desenvolve-se na Itália dos séculos XV e XVI, a partir das investigações de Filippo Brunelleschi, arquiteto e escultor florentino, pioneiro no uso da técnica, e descrita pelo mais importante teórico da Renascença, o pintor, escultor e arquiteto Leão Battista Alberti. Escrito originalmente em latim, de pintura, o Tratado della Pintura de Alberti é a primeira descrição sistemática de construção da perspectiva. A partir daí, a nova ciência da perspectiva é colocada em prática por uma série de artistas. Outros artistas importantes da época exercendo as potencialidades da nova técnica, dentro e fora da Itália. Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer e etc. A perspectiva magistralmente praticada pelos artistas do Renascimento torna-se um dos fundamentos mais importantes da pintura europeia até meados do século XIX. Movimentos artísticos que aplicam a técnica da perspectiva. Renascimento. A perspectiva se enquadra na preocupação realista que marcou artistas do Renascimento. Além disso, em muitos casos, a perspectiva dava e dá aos observadores das pinturas a sensação de participar das cenas representadas. Barroco. Muitos artistas barrocos dedicaram-se a decorar igrejas com esculturas e pinturas, utilizando a técnica da perspectiva. Homens que fizeram a história da perspectiva e suas contribuições. Euclides. Euclides escreveu uma obra sobre a geometria da visão, e grande parte do trabalho considera a perspectiva, como um objeto aparece no espaço em relação ao olho. Por exemplo, na preposição 8, Euclides argumenta que o tamanho percebido de um objeto não está relacionado à sua distância do olho por uma proporção simples. Brunelleschi. Na primeira fase da sua carreira de arquiteto, Brunelleschi redescobriu os princípios da perspectiva linear, que, estudado por gregos e romanos, ficaram esquecidos durante toda a Idade Média. Restabeleceu na prática o conceito de ponto de fuga e a relação entre a distância e a redução do tamanho dos objetos. Seguindo os princípios ópticos e geométricos enunciados por Brunelleschi, os artistas da época puderam reproduzir objetos tridimensionais no plano com surpreendente semelhança. Da Vinci. Leonardo da Vinci acreditava que a compreensão da perspectiva era fundamental para a pintura e o desenho. Segundo suas anotações, dizia que a prática deve ser sempre construída sobre a teoria, para a qual a perspectiva é o sinal e o portal de entrada, e sem perspectiva nada pode ser feito bem nos campos da pintura. Da Vinci pintou diversos quadros utilizando a técnica da perspectiva. Um dos mais conhecidos entre eles é A Última Ceia. Elementos da perspectiva. Linha do horizonte. É o elemento da construção em perspectiva que representa o nível dos olhos do observador. Ponto de vista. Na representação gráfica da perspectiva, é comum o ponto de vista ser identificado por uma linha vertical perpendicular à linha do horizonte. O ponto de vista revela-se exatamente no cruzamento dessas duas linhas. Ponto de fuga. É o ponto localizado na linha do horizonte, para onde todas as linhas convergem quando vistas em perspectiva. Linhas de fuga. São as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para o ponto de fuga. É o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto que gera a sensação visual de profundidade das faces em escorço dos objetos em perspectiva. Tipos de perspectiva. Perspectiva paralela. No desenho em perspectiva paralela, as linhas de fuga deslocam-se apenas para um ponto. Os objetos nessa situação apresentam sua face frontal paralela ao observador. Os que estão localizados à sua frente quanto à sua esquerda ou à sua direita. Um detalhe a ser observado é que na perspectiva paralela, o ponto de vista localiza-se representado em posição perpendicular à linha do horizonte, situado tão próximo ao ponto de fuga que parece estar sobre ele. Perspectiva oblíqua. Quando o objeto fica em posição oblíqua, ou seja, com uma de suas arestas voltadas para o observador, suas linhas de fuga deslocam-se para dois pontos. Em casos como este, pode ser visualizado na ilustração do cubo à direita. Observe que nenhuma linha da estrutura do objeto foi representada na posição horizontal,
Quando não são verticais, é porque deslocam-se para um dos pontos de fuga. Em relação ao ponto de vista, sua representação na linha do horizonte está centralizada entre os dois pontos de fuga. Perspectiva é: quando observamos um objeto em posição oblíqua a partir de um nível visual bastante alto para melhor representá-lo tridimensionalmente, é necessário o uso de 3 pontos de fuga. 2 deles ficam na linha do horizonte e o terceiro é representado na vertical do ponto de vista. Em circunstâncias como estas, raramente visualizamos a existência de linhas horizontais ou verticais na estrutura do objeto. Todas são convergentes e deslocam-se para um dos 3 pontos de fuga. Quanto ao ponto de vista, este obedece aos mesmos critérios da perspectiva oblíqua. Permanece representado no ponto central, entre os pontos de fuga e na linha do horizonte. Perspectiva de formas geométricas, desenhos e imagens. Esse foi o meu trabalho. Espero que tenham gostado.